Oi, gente, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar com vocês para trazer informações úteis para o cuidado da sua saúde, né? Cuidado desse veículo, cuidado dessa forma que te possibilita crescer em tantos aspectos e adquirir tantas experiências, tantos conhecimentos. E nós estamos tendo muito mais tempo para viver, em função de algumas tecnologias novas, como saneamento básico. Quando eu falo novas, são de alguns séculos para cá. Antibiótico terapia, menos de um século. Técnicas cirúrgicas, equipamentos médicos. Então isso, diminuição da mortalidade infantil, isso faz com que a população tenha uma expectativa de vida maior. Mas o que a gente observa é que também a incidência de doenças crônico-degenerativas é cada vez maior e mais precoce também. Esse aqui é o projeto que se iniciou há 11 anos atrás, aqui na Rádio Mundial, né? Pelo menos aqui na Rádio Mundial foi 11 anos atrás. Antes, a nível de palestra, a nível de consultório, foi muito mais tempo do que isso, provavelmente pelo menos 25 desses meus 36 anos de médico, que eu venho vivendo com intensidade essa questão de medicina preventiva. Então, agora nós temos mais, esses projetos precisam andar mais, e vocês vão entender no decorrer do programa por que eu falo dessa necessidade. Nós vamos ter o lançamento, agora está certo, e vocês estão sendo os primeiros a saberem, né? Vocês e pacientes do consultório no dia a dia. Foi assinado já o contrato com uma editora e nós vamos ter o lançamento do novo livro, completamente novo livro, do Manual do Usuário, com muitos capítulos interessantes, que vai fazer um sinergismo com o livro anterior, o Manual do Proprietário, no sentido de que, juntando as duas informações contidas nos dois volumes, a gente vai estar abrangendo quase que a plenitude das situações que vão agindo ao longo dos tempos, silenciosamente, que a nossa medicina convencional não se atenta e vai justamente ocasionando essas doenças crônico-degenerativas. Uma hora elas eclodem, né? E passou tanto tempo sem a gente fazer nada. E qual é o principal meta-objetivo desse trabalho todo? É saber que essas situações existem, que elas estão ocorrendo e que muitas vezes não estamos fazendo nada e ninguém está nos orientando a fazer nada em relação a isso. Para quê? Para que mantenha o nosso corpo em homeostase, em equilíbrio, e assim o seu sistema imunológico pode atuar perfeitamente, a sua barreira intestinal está completamente funcionante, a sua barreira hematoencefálica, protegendo o seu sistema nervoso central, também está íntegra. Enfim, nós combatendo os radicais livres, a inflamação crônica silenciosa, a desmodulação hormonal como um todo, inclusive o aumento de resistência à insulina, e fazendo uma boa nutrição, uma boa hidratação, uma boa oxigenação, nós já estamos percorrendo 90% desse caminho todo. Lógico que ainda falta a detoxificação como um todo, né? A desparasitização. Todos temos parasitas agindo, micróbios, parasitas, fungos, bactérias, agindo no nosso corpo e silenciosamente, e que nossa medicina convencional também não olha para esse fato. E é tudo isso que eu quero dizer para vocês, que vai estar à disposição de vocês, juntando o Manual do Proprietário, que vocês já conhecem bem, mais o Manual do Usuário, que em breve vai estar com vocês. E com isso em mãos, nós vamos aumentar ainda mais o nosso processo, a nossa campanha de conscientização em prol da saúde. E é para isso que eu conto com cada um de vocês e com cada um do contato de vocês, e que cada contato
desses de vocês. Também conversem com todos os contatos de cada um para que a gente estabeleça uma teia enorme, para que com essa atitude, talvez nós consigamos atrair mais a atenção da grande elite médica, da grande elite da indústria de remédios, da grande elite da indústria alimentícia e mais autoridades nos setores. Conseguimos abrir os olhos dessas pessoas. Por exemplo, hoje é o Dia Internacional da Hipertensão. Se comemora o Dia Internacional da Pressão Alta. Puxa, será que a gente tem que comemorar ou temos que nos entristecer com o Dia Internacional da Hipertensão? Acabou de ser feito uma avaliação, um estudo, uma pesquisa por um órgão oficial nacional aqui, com 52 mil pessoas, e aonde o resultado foi que 25% das pessoas acima de 50 anos que moram nas grandes capitais do nosso país brasileiro são portadoras de hipertensão. 25% é muita coisa, é 1 em cada 4. Cerca de 300 pessoas dia morrem no mundo em complicação por causa da hipertensão ou de complicações diretamente causadas, ocasionadas por ela. E hoje a gente comemora o Dia Internacional da Hipertensão. Mas a pergunta é, o que se faz, o que esse dia pretende? Pretende erradicar a hipertensão ou pretende diagnosticar mais pessoas com essa doença para que elas recebam um tratamento de forma única? Uma única drogazinha para bloquear alguma via bioquímica para que essa pressão caia. Simplesmente o medidor pare de mostrar que ela está alta e ela está ótima. Ela está em níveis que nós consideramos normais e muitas vezes não o são. Eu quero dizer isso por causa das diretrizes criadas, e elas são criadas e subsidiadas pela indústria farmacêutica, que investe no desenvolvimento das drogas químicas e que são caríssimos, que demandam anos de estudo, anos de testes, e eles têm que ter o retorno. Nós não estamos aqui para criticar. O que nós queremos é simplesmente poder olhar com uma visão ampla para esse fato. Então, por que tanta gente tem hipertensão ou pressão alta no mundo hoje? Esse porquê é muito importante. É porque é nesse porquê que nós vamos encontrar realmente a cura e a diminuição grande desses casos de hipertensão. Senão isso só vai tender a subir. Porque se a gente olhar há 100 anos atrás e ver qual era o número da população mundial e qual era o número de hipertensos, nós iremos ver que cresceu absurdamente, apesar do número da população, mas a incidência aumentou pelo menos 20 vezes o que era. Mas o que aconteceu nesse período para que isso acontecesse? Então, olhando dados bioquímicos básicos, e daí eu quero que vocês tirem a conclusão de vocês e ponham em prática isso que eu vou falar. Antes da era do fast food, da comida industrializada, processada, ultraprocessada, riquíssima em sódio, açúcar, paupérrima em fibras, né, cheia de gordura trans, nós não tínhamos nada disso. Os seres humanos aqui nesse planeta, coisa de 70, 80, 100 anos atrás, eles não comiam biscoitinho, bolachinha, broinha, pãozinho, não era nada disso. E mesmo se comessem alguma coisa derivada do trigo, que nem estou falando agora da indústria das padarias, era um outro trigo, era totalmente diferente, não era usado o bromo para clarear, era outra matéria-prima. E a condição de proporção entre sódio e potássio na raça humana, antes do advento de toda essa industrialização que a gente vive hoje, que eu venho falando de comidas processadas, ultraprocessadas, as pessoas comendo muito poucos vegetais, que são ricos em fibras, não é?
ricos em potássio. As verduras são ricas em potássio. Então fica uma dica legal aqui. Eu falei para vocês no programa passado uma relação de acelga, de couve, de repolho, de abacate, alimentos vegetais ricos em potássio. Mas o que importa aí é o seguinte, é que o sódio era introduzido no nosso organismo em muito menor quantidade, porque nós não comíamos os alimentos ultraprocessados e processados. Então, era muito menos sódio e tinha muito mais potássio. A proporção de potássio para sódio desses dois minerais importantíssimos para a nossa vida chegava a ser de 5 a 10 de potássio para 1 de sódio. Nesse nosso mundo contemporâneo agora, essa porcentagem inverteu. Está 10 vezes sódio para 1 vez potássio. Então está aí uma causa importantíssima da hipertensão e que nunca é debatida. Continuamos procurando uma pilulinha única que muitas vezes até nos é fornecida nos serviços, na rede de saúde, gratuitamente, entre aspas, porque é o país que mais paga imposto no mundo, né? Mas não está corrigindo, está só bloqueando um mecanismo para que, quando se for aferir a pressão, ela vai estar normal. Mas todas as consequências da relação sódio e potássio alterado continuam acontecendo e não fazem mal só para a pressão alta. A mesma coisa em relação ao magnésio. Está cada vez mais pobre no nosso solo. O estresse do dia a dia consome até 30% a mais de magnésio. Nosso alimento já vem pobre de magnésio, a gente gasta muito magnésio, ou seja, o nível de magnésio está muito baixo. O magnésio é extremamente importante para o relaxamento vascular das artérias, na produção do óxido nítrico, que além de relaxar as artérias, ele tem mais inúmeras funções no nosso organismo. Tanto é que vocês têm um programa, youtube.com, vai no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, e vai estar lá com o nome que a Samira Chahine deu, a diretora de jornalismo, o milagre do óxido nítrico, desse gás, para vocês entenderem o que é esse gás. O magnésio baixo baixa a produção desse gás. Baixando a produção desse gás, uma das consequências, entre inúmeras, é a hipertensão. Inúmeras que eu falo, são várias outras, como câncer, como demência, como inflamações e mais uma série de coisas, porque esse gás está implicado em vários sistemas do nosso organismo. E em relação à resistência à insulina, essas pessoas ficaram hipertensas, grande parte delas, porque elas desenvolveram resistência à insulina, esse hormônio que teria que tirar o açúcar do sangue, levar para dentro da célula para produzir energia, adenosina trifosfato, a nossa molécula. E as pessoas, essa é uma grande síndrome, uma grande praga no planeta atual, pelo menos das pessoas que vivem no mundo ocidentalizado, que é o aumento de resistência à insulina. A insulina perde a sua eficiência e com isso as pessoas ganham peso, ficam hipertensas de novo, hipertensão arterial, depois ficam diabéticas, com todas as consequências. E também não foi visto, foi dado um único comprimidinho para controlar os níveis pressóricos. E a pessoa continua com a resistência à insulina, caminhando para o diabetes e para todas as complicações dele, como cegueira, amputações, insuficiência renal e por aí vai, né? Mas aí não para, porque também o déficit de vitamina D, que é exponencial entre nós, que não somos pescadores, não somos índios, não ficamos o dia inteiro expostos ao sol, né? Grande parte da população tem um déficit enorme dessa não vitamina, mas desse hormônio, esse hormônio que, aliás, esse hormônio controla milhares dos nossos genes, que é a vitamina D. E nenhum médico fala que esse hormônio deve ser dosado a cada 6 meses, deve ser suplementado, porque pela dieta nós não conseguimos a quantidade necessária, a não ser que tivéssemos pelo menos meia hora para tomar sol no meio do dia, com o corpo exposto, né, sem protetores, o que também não é indicado pelos dermatologistas, pela questão de câncer de pele, enfim. As pessoas têm que ser suplementadas e não são suplementadas desse hormônio, a vitamina D. E isso atua também em processos metabólicos e uma das consequências, aumento de peso, hipertensão arterial. Então, continuando, o estresse, uma alimentação errada, pobre nesses minerais
e a gente quer usar só uma pílula que é cedida para a gente para resolver tudo isso. A gente não vai resolver isso tudo. A gente vai conseguir, sim, bloqueando reações bioquímicas, que cada uma dessas drogas que estão no mercado fazem um papel importante e diferente. Os diuréticos reduzem o nosso volume de sangue, esse é o mecanismo que eles têm para diminuir a pressão, mas fazem embora, junto com água e sal, um monte de minerais, então tem efeitos colaterais. Os remédios bloqueadores dos canais de cálcio, que nem eu falei, estão bloqueando alguma reação bioquímica divina para que a pressão caia. E cai, mas tem os seus efeitos colaterais enormes, né? Um deles, estudos mostrando que aumentam demais a incidência de câncer. Depois vocês têm os bloqueadores da enzima conversora, também com seus efeitos colaterais. Bloqueiam mais uma enzima, mas cai a pressão. Mas o que nós temos que entender é que todo o processo que levou essas pessoas a terem hipertensão continuam atuando e degenerando todo o sistema. Essa medicina é a medicina do século XX, gente. Nós estamos conversando aqui da medicina do século XXI, que é tratar as causas e não os sintomas. Bom, só uma pausinha para você não ficar tonto com tanto que eu tenho para falar aqui para vocês. Aliás, é uma vez por semana e o nosso papo é tão bom e o nosso tempo voa. Mas você que está sintonizando agora Mundial, esse é o programa Manual do Proprietário. Eu sou Edmond Saab Júnior. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo e eu escrevo, eu sou comunicador, eu sou palestrante. E essa grande missão aqui é mostrar para vocês que nós temos que aprender a olhar o organismo como um todo. E para isso é necessária a medicina funcional. A medicina funcional vai ter que entrar na grade curricular de todas as escolas de medicina do mundo, porque nós estamos perdendo a guerra para a doença crônico-degenerativa de uma forma de braços cruzados, né? De uma forma muito avassaladora. E então, enquanto a gente não começar a organizar todo o ser humano, como um todo, não só fisicamente, mas emocionalmente também, sabemos que o estresse, aliás, tem vários programas meus aí no YouTube, né, falando sobre isso. O estresse é um grande causador de doença, é um grande causador de hipertensão. Ele retém água, ele retém sódio, ele diminui hormônios importantes, ele aumenta outros hormônios não importantes. Né? O estresse é outro causador de hipertensão, causador de câncer, causador de diabetes, causador de infarto, causador de AVC. E o que nós estamos fazendo para modular esse estresse? Quem de vocês vai ao médico ano a ano e eles pedem nos exames de rotina para dosar seu cortisol de jejum, o seu DHEA? Então, enquanto a gente não passar a ter uma visão completa desse ser humano e agir em todos os pontinhos, em todos os buraquinhos que estão abertos, vai continuar a goteira para um lado, para outro, para outro, para outro. Isso é o mesmo que querer matar tudo que é bactéria que existe no planeta com um único antibiótico. Então já está mais do que provado que assim não vai funcionar e nós precisamos da medicina funcional. E é por isso que eu trago toda semana aqui para vocês informações a respeito de como proceder, de como prevenir e até tratar doenças já em evolução. E não deixando a medicina convencional de lado. Não, a gente vai juntar a essa medicina convencional todos esses outros cuidados da medicina funcional. Assim, o resultado é muito mais rápido, é muito melhor e você necessita cada vez menos de drogas químicas cheias de efeitos colaterais. É muito simples. Esse é o único caminho para vencer a guerra. Está aí um outro fato, que é a doença de Alzheimer. Há 3 décadas, a gente tem aí a indústria farmacêutica gastando dezenas de bilhões de dólares atrás de uma única droga que limpe, destrua, tire do cérebro aquela proteína que eles identificaram, que é a proteína beta-amiloide, que teoricamente fariam com que ocorresse a morte dos neurônios ou inibissem a transmissão sináptica, a informação de um neurônio para o outro e levando àquela demência. E não conseguiram absolutamente nada. Porque o Alzheimer também, que nem a hipertensão, é uma doença multifatorial. E todos esses buraquinhos têm que ser vistos. Então, mais uma vez, você que ligou agora e não conhece, uma dica importantíssima. youtube.com, se inscrevam no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior,
Vejam os programas que mais te interessem, aos fins de semana, anotem, pesquisem, ponham em prática e, principalmente, divulguem a todos ao seu redor, porque vocês vão ver, perdão, obterem resultados muito rapidamente. Outra coisa, eu tenho aqui uma série de perguntas de ouvintes para responder, mas hoje era muito importante estar falando isso tudo para vocês e eu vou estar respondendo essas perguntas todas no próximo programa. Mas eu quero que vocês continuem enviando e o nosso link de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem suas sugestões de pauta. Aliás, eu também tenho uma sugestão de pauta de uma ouvinte hoje que ela queria que falasse de turbinar o cérebro. Também vai ficar para uma outra ocasião. Tem muita coisa para conversar. Então vão mandando as suas sugestões de pauta, as suas dúvidas, porque aí a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho com muito carinho, me entrega isso mastigado e eu vou tornando cada vez mais esse programa do seu interesse, tá? Então, quero desejar para vocês uma semana maravilhosa, de muita paz, muita saúde. Um grande abraço, amigo Edmond. Até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.